Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon online. Agora vamos continuar falando sobre o genitivo na nossa sétima aula e basicamente queremos tratar agora dessa perspectiva do genitivo como posse, que é basicamente aquela ideia que nós já aprendemos desde o início, né? Então, desde quando nós aprendemos o grego, no grego básico, nós aprendemos que o genitivo, ele tem uma ideia de posse, e a chave de identificação desse genitivo, por ser de posse, então tem a ver com a preposição de, né? Então, logos theou, por exemplo, logos theou, portanto, terá a ideia de palavra de Deus. Sendo assim, theou tem a ver com de Deus. E essa palavra de Deus é uma palavra que pertence a Deus, nesse sentido, né? Em que nós temos a ideia de posse. É claro que a gente já falou da ambiguidade, que esse de pode ser de origem também a palavra que vem de Deus, mas a palavra que vem de Deus pode ser possuída por Deus também. Enfim, a ideia é mostrar que o genitivo, ele primeiramente nos é apresentado como um caso que indica posse, que indica essa relação de posse que o substantivo genitivo tem acerca do seu substantivo principal. Nas últimas aulas falamos sobre o genitivo descritivo, que tem como uma chave de identificação aquela expressão, né, caracterizado por. Ou seja, a palavra de Deus é uma palavra que é caracterizada por Deus, uma palavra divina. Então não é uma palavra divina, mas ainda não é exatamente aquilo que nós queremos achar aí. Então não cabe muito essa ideia de um genitivo descritivo por si para o genitivo possessivo. Então nós vamos entender aqui que o genitivo possessivo é aquele exatamente que há uma relação de posse entre o substantivo com o genitivo e o seu substantivo principal. Mas só para que a gente se situe aqui, perceba que nós já estamos apresentando outros genitivos, justamente aqui para apresentar essa ideia de que nós precisamos identificar que genitivos são esses. Ele é um genitivo de posse, é um genitivo possessivo, é um genitivo atributivo, é um genitivo descritivo. A ideia do grego intermediário, né, a parte sintática do grego, é que nós possamos identificar qual é a relação sintática, qual é a relação funcional também dos genitivos, e assim nós possamos identificar que tipos de genitivo é cada um, certo? É essa ideia que nós precisamos buscar, entender que tipo de genitivo se refere a cada um de uma forma específica. Ok? Lembra que, como a gente falou, de uma certa forma, a palavra de Deus, né, o fato de ser possessivo aqui, de uma certa forma ele descreve a palavra como, ele descreve de alguma forma a palavra, então seria um genitivo descritivo de uma forma geral, mas o genitivo possessivo é como se ele já estreitasse um pouco mais essa ideia, como os outros genitivos, do genitivo descritivo. Ele é genitivo descritivo de alguma forma, porque a gente apresentou aquele quadro lá em que vários genitivos estavam contidos dentro do conjunto maior chamado genitivo descritivo. O genitivo de posse é uma porção um pouco menor desse conjunto, é um subconjunto do genitivo descritivo, bem como os outros. E nessa relação a gente vai tentar se situar aí para buscar entender que genitivo é esse, neste caso agora, o genitivo possessivo. Então vamos lá. Genitivo possessivo, uma forma de entender, né, uma chave de identificação seria a ideia de pertencente a ou possuído por. E a gente vai já falar um pouco mais sobre isso, mas já quero adiantar aqui para a gente essa ideia. Muito bem. O genitivo
nesse caso, o genitivo possessivo, ele é um genitivo que pode ser definido da seguinte forma: o substantivo no genitivo possui, ou seja, ele tem posse, ele detém aquilo a que ele está relacionado. Então, de alguma forma, o substantivo-chave é possuído pelo substantivo no genitivo. Quando falamos de substantivo-chave, poderíamos aqui também falar de substantivo principal. Só para que você se situe aí dentro do que nós temos falado, a expressão logos. Tenho sempre usado essa expressão para que você se situe, né? Para que você entenda aí melhor do que eu estou falando. Logos theou, esse aqui é o substantivo, seria aquele gen, né? Substantivo com genitivo, e o logos então seria o substantivo principal. Que você acompanhe, entenda o que nós estamos falando, no caso aqui o substantivo chave também, como ele foi traduzido aqui. Tal posse muitas vezes pode ser definida amplamente, certo? E isso é que é importante dizer. Não necessariamente que o substantivo principal ele é possuído literalmente pelo genitivo, certo? Não é essa ideia necessariamente. Às vezes é uma ideia mais ampla, existe uma posse aí relacionada, mas não de uma forma estrita. Então, muitas vezes, como ele diz aqui, não precisa implicar a ideia literal, que às vezes é rude também, de possessão, de que aquilo é possuído pelo substantivo no genitivo. Não necessariamente, certo? Uma propriedade física, uma possessão de uma propriedade física. Não é bem isso necessariamente, mas uma posse de uma forma geral, há uma relação de posse de uma forma não tão estreita, não tão específica assim, mas de uma forma mais abrangente. Então vamos ver aqui, malon elomenos synkakureistai. Malon elomenos, malon elomenos synkakureistai. To, lao, tu, theou. Então, preferindo, ou seja, malon aqui, ser maltratado, né? Junto com o povo maltratado aqui, synkakureistai. Aqui o malon é a ideia do comparativo, elomenos de ser maltratado junto, né? Essa ideia aqui toda, com o povo, to, lao, com o povo, tu, theou. Aqui nós temos então a construção genitiva, com o povo de Deus, com o povo de Deus. Muito bem. Então, nesse sentido aqui nós temos que o povo de Deus, to, lao, tu, theou, tem a ver então com a ideia de posse. Mas como é essa posse? Neste caso, sim, Deus possui o seu povo. Deus é propriedade, aliás, esse povo é propriedade de Deus. Deus é o proprietário desse povo. Então, dentro daquela chave, né, que nós vamos falar outras vezes também, pertencente a ou possuído por, cabe bem nessa expressão aqui de definição. O povo é possuído por Deus. Então, tolaô, povo, o povo, possuído por, tu, theou, possuído por Deus. Tolaô, o povo, pertencente a Deus. Então faz sentido com essa expressão. Se faz sentido assim, então é um genitivo possessivo, um genitivo de posse, de uma forma mais específica, certo? Muito bem. Prosseguindo aqui na nossa chave de identificação, lembre-se de que nós temos aqui o caso genitivo e aí a chave de identificação da seguinte forma:
No lugar da palavra de, como já apresentamos na expressão anterior, use a expressão pertencente a ou possuído por, como fizemos. Se a paráfrase servir, como serviu bem, preferindo ser maltratado junto com o povo pertencente a Deus, o povo de Deus, Tolaô Tortheu, o povo de Deus. Então, se a paráfrase servir, a paráfrase serve. Vamos perceber aqui novamente. Tolaô Tortheu, o povo pertencente a Deus. Tolaô Tortheu, o povo possuído por Deus. Ok, então esse desempacotar, ele serviu para aquilo que nós estamos apresentando, certo? Desempacotar, nós desempacotamos. O povo de Deus significa o povo que é possuído por Deus. Desempacotando novamente, o povo de Deus, o povo que é pertencente a Deus. Nós desempacotamos o genitivo e dessa forma, com essa paráfrase aqui, pertencente a, possuído por, nós entendemos então que esse é um genitivo possessivo, que indica de uma forma específica realmente a ideia de posse. Muito bem. Prosseguindo aqui na amplificação, nós temos que o caso genitivo, no caso o genitivo possessivo, ele só deve ser caracterizado assim no caso de posse ser o sentido mais estrito que o genitivo tenha. Não é qualquer genitivo, porque tem alguma ideia de posse, que ele vai ser definido assim, como possessivo. Mas o genitivo de posse é o genitivo possessivo quando esse é o sentido mais restrito, e não aquele mais amplo como qualquer um, mas o mais restrito. Os pronomes, nesse caso, serão as palavras primárias usadas como genitivo de posse, ou seja, mu, su, são, no caso meu aqui e teu, são, por exemplo, são autu, né, também, autu, são pronomes que indicam posse, aqui no caso dele, meu, teu e assim sucessivamente, né, vosso, remon, auton, todos os outros derivados desse, né? Autu seria auton, como você deve lembrar, mu, né, de ego, né, eu, meu, remon, aqui seria, e su seria rimon. No caso aqui dele, meu, teu, e aqui deles, vossos, desculpe, nosso e vosso. Ok? Então, aí você percebe que esses pronomes, no caso os pronomes com a ideia de genitivos, geralmente vão ser as palavras primárias, ou seja, aquelas que vão aparecer mais usadas como genitivo de posse. São as que mais vão aparecer, as que vão ser as principais nesse sentido. Mais ainda falando sobre isso, o núcleo da construção genitiva irá ter nuances lexicais que cabem naturalmente da ideia de posse, ou seja, a ideia é que essas nuances lexicais aqui são que na própria palavra há uma ideia que pode indicar posse, ou que pode que cabe a ideia de posse. Vamos explicar melhor, trazer melhor isso com um exemplo, né? Explicar com um exemplo aí. O livro de João. É perfeitamente factível que o livro aqui seja possuído por João. O livro pode então ser uma propriedade de alguém especificamente. É isso que ele quer dizer com nuances lexicais. A palavra livro tem uma nuance lexical de poder
ser algo que é possuído por alguém, de poder ser uma propriedade de alguém. E por isso ele pode tomar essa ideia de genitivo possessivo. Da mesma forma, o nome, aqui nós temos o nome da mulher. Então, da mesma forma aqui, o nome é um substantivo que pode ser possuído. Nós podemos dizer o meu nome, o seu nome, o nome que é possuído por você. Então, dentro desse sentido, o genitivo possessivo também é factível, certo? Essa é a ideia que nós queremos trabalhar aqui. Da mesma forma, a cauda do cachorro é a cauda que é possuída pelo cachorro. A nuance lexical aqui dessa expressão já nos dá subsídio para que ela possa ser traduzida dessa forma, certo? Então é isso que se quer dizer com nuances lexicais. Muito bem, prosseguindo então aqui, nós temos algumas ilustrações de genitivos possessivos. Vamos apresentá-las aqui. Primeiro delas é o genitivo possessivo, aqui, apekrithe, Thomás, kai eipen, autor, ho Kyrios mu, kai ho Theos mu. Então respondeu-lhe Tomé, apekrithe, Tomás, aqui de respondeu, né? Respondeu Tomé, kai eipen, e disse para ele, ou disse, respondeu-lhe e disse, ho Kyrios mu, Senhor meu, kai ho Theos mu, e Deus meu. Então o que o autor vai dizer aqui é que a ideia obviamente não é que Jesus é possuído completamente por Tomé, contudo em um sentido mais lato, o Senhor pertence a Tomé nesta ocasião de uma forma diferente de antes. Então, a ideia é que não é que Jesus, que Tomé possui Jesus. Claro que não, né? Que Tomé que Jesus seja propriedade de Tomé. Mas em um certo sentido, um sentido mais amplo, Jesus pertence a Tomé de uma forma diferente de antes. Antes, Tomé tinha Jesus de uma forma, agora Tomé tem Jesus de uma outra forma. E isso a gente não pode negar, né? Ele entendeu ali quem era Deus, né? Na verdade, ele entendeu Jesus como Deus, o Kyrios, a palavra Kyrios, né? Senhor, usada também para se referir a Yahweh no Antigo Testamento, na Septuaginta. Então, se Tomé entendeu o Senhor Jesus como Deus, então agora ele possui Jesus de uma certa forma, mas de uma forma diferente de antes. Talvez antes ele poderia dizer que tem Jesus porque tinha Jesus por perto e tal, mas agora ele entendeu quem é Jesus, a identidade divina de Cristo. Então, por essa razão, nós temos um genitivo possessivo. Uma outra ilustração aqui para nós, Hekastos hemon legei, ego men eini Paulo, ego de Apolo, ego de Kefa, ego de Christu. Cada um de vós, Hekastos, desculpe aqui, cada um de vós, ou seja, que Hekastos, cada um, hemon, de vós, legue, dizer. Egomé, eu sou, por um lado, né? O mé aí é a ideia de por um lado. Emi, sou, e aí? Eu sou Paulo, eu sou de Paulo. Egodé, Apolo, eu sou de Apolo. Egodé, Kefa, e eu de Cefas. Egodé, Christu, e eu de Cristo. Então perceba aqui que com essa expressão aqui de Paulo, de Apolo, de Cefas
e de Cristo, nós temos então que o nome próprio não é que se refere à pessoa especificamente, não é que aquelas pessoas estavam dizendo que eram propriedade de Paulo, eles eram propriedades de Apolo, de Cefas ou de Cristo. Eles estavam se colocando aqui como a seita, né, ou o segmento que seguia essa pessoa, né, essa pessoa especificamente, o Paulo, o Cefas, o Cristo, e obviamente o de Cristo, não é que eram os salvos, eram os que eram mais espirituais, enfim. Se não fosse assim, o genitivo de posse implicaria uma propriedade pessoal, e obviamente não é. Então, não é que eles se referem, não é que essas pessoas são possuídas por Cefas, possuídas por Paulo, significa que elas pertencem e nesse sentido elas são possuídas sim pela seita, por esse segmento que estava seguindo essas pessoas. Depois de devidamente analisado, o sentido seria: eu pertenço à seita paulina, eu pertenço à seita petrina, eu pertenço à seita de Apolo, ou eu pertenço, né, eu sou possuído pela seita de Cristo, e por aí vai. Então essa é a ideia do genitivo possessivo para esse versículo aqui. Seguindo aqui, rodeia sus eipen autois, ta Caesaros, apodoter Caesari, kai tatu theu to kai exethalmadson pautou. Então disse-lhes, então Jesus, eipen, disse-lhes, no caso então aqui, Jesus lhes, né, aqui para eles, Caesaros, ou seja, dai a César, aliás, o que é de César, que Caesaros é o que é de César, apódate, dai a César. Kai tatutheu, genitivo aqui, que é de Deus, a Deus, dai a Deus. Kai exethalmadson, ou seja, admiraram-se, pautou dele. Então nós temos aqui já um genitivo possessivo, ta Caesaros, de César, tatutheu, de Deus. Essa é a construção genitiva, ou seja, aquilo que possui a César, aquilo que é possuído por César, melhor dizendo, aquilo que é pertencente a César, as coisas que são pertencentes a César, vocês dão a César. As coisas que são possuídas por Deus, vocês dão a Deus. É essa ideia que Jesus está falando aqui, né? Ele está usando um genitivo de posse aqui, no caso Marcos, usando esse genitivo possessivo para mostrar que aquelas coisas são possuídas sim por César, e por essa razão devem ser entregues a César, devem ser dadas a César. Aquelas coisas são possuídas por Deus, e por essa razão elas devem ser dadas a Deus. Então é esse sentido aí que se quer trazer para essa expressão quando Jesus fala dessa forma, deixando claro que ele não está ali para ser como um zelote, né, que de uma certa forma era um transgressor. Lembre-se dos zelotes. Os zelotes eram homens que eram transgressores da lei dos homens daquela época. Eles eram subversivos à lei que estava sendo colocada na época. Eles achavam que você devia completa subversão, que os judeus deviam ser subversivos à ordem romana, à ordem do Estado. Então, aquelas pessoas estavam querendo fazer com que Jesus caísse numa casca de banana, mais ou menos assim, né? Queriam apontar Jesus como um revolucionário. E aí Jesus sai dessa de uma forma muito interessante, muito perspicaz, e diz: isso aqui é de César. O que é de César, o que é possuído, ele usa esse genitivo aí, no caso Marcos descrevendo isso, justamente para dizer tai Caesaros, o que é de César, o que é pertencente a César,
vocês dão a César. O que é pertencente a Deus, vocês dão a Deus. Jesus aqui separou, né? Separou essas duas questões. Você não precisa ser um subversivo ao Estado romano, mas você deve dar a Deus o que é de Deus. Então, o que é imposto, você dá para César. O que é adoração, você dá para Deus. O que é pertencente a César é o imposto, não a adoração. Então, você dá o imposto para César e a adoração a Deus, e que aquelas pessoas justamente confundiam os dois, né? Eles davam a adoração e os impostos tudo para César, mas Jesus separou, faz de uma forma belíssima essa expressão aí, usando esse genitivo possessivo descrito por Marcos. Por último aqui, kai hina metis dinetai agorasai e polesai e me hoihon to haragma to onamatu therio e ton arithmon tu onomatos autu. Então, para que ninguém possa comprar ou vender, certo? Dinetai dinetai agorasai e polemai, ou seja, comprar ou vender, senão aquele que tem a marca haragma, ou o nome toonoma tu ferio, o nome pertencente aqui, né? Tu ferio, o nome da besta. Então é o nome possuído pela besta, o nome pertencente à besta. Essa expressão cabe para isso que a gente tem trabalhado aqui, né? Então, por essa razão, ele é um genitivo possessivo. Espero que você tenha gostado, então, entendido aí o que é um genitivo possessivo. Ele é um dos genitivos. Os genitivos podem ser muito mais do que um genitivo possessivo somente. Eles podem ter outras características, como a gente falou sobre o genitivo descritivo. Então, você está vendo aí que o grego intermediário, ele já está fazendo efeito, porque, como nós aprendemos no grego básico, o genitivo era só posse. Aqui nós vimos o genitivo como posse, mas vimos que ele é só uma das tantas funções que o genitivo pode possuir em todo esse aspecto, ok? Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Valeu!